Bem, é locutor, né, Marcelo? O que mais? Faz podcasts, não é isso? Elis, primeiro um prazer estar aqui novamente, é sempre muito gostoso conversar sobre rádio, conversar sobre podcast. Eu tive a honra de, no final do ano passado, ser eleito aí finalista do Prêmio Podcast, primeira edição do Prêmio Podcast, como melhor podcaster. Que bom. Finalista do prêmio, não fui o melhor, mas estou entre eles. Então eu sou uma pessoa que desde o berço gosto do rádio. Isso não é exagero, né? Porque minha mãe, talvez eu já tenha dito isso, mas minha mãe colocava o radinho do lado do berço para que eu ficasse tranquilo. Você se distraísse? Que eu me distraísse. E segundo ela, eu sempre ficava ali envolto, aquelas vozes todas e tal, e ela ficava à vontade para fazer o serviço de casa. Ela conseguia dar conta e era uma criança tranquila por causa desses parceiros. Que você não atrapalhava, não começava a chorar e atrapalhava. Exatamente. Né? Então o rádio vem desde o berço com essa força na minha vida e foi crescendo junto comigo. Você sabe que uma das questões mais interessantes com relação ao rádio diz respeito a quando aconteceu aquele blackout em São Paulo, que ninguém tinha acesso a notícia nenhuma, não sabia o que estava acontecendo, não dava para ligar a televisão, blackout é blackout, não dava para ligar a internet, blackout é blackout. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a ouvir rádio. Eu acho que foi um dos grandes momentos em que o rádio falou assim, tá vendo só? Nós não vamos morrer nunca, é por aí mesmo. Exato, é por aí. A pilha ainda, né? Hoje com o celular já não precisa mais nem da pilha, mas naquele momento, radinho a pilha funcionou de uma maneira fundamental. Estava todo mundo ligado nisso. Todo mundo ligado, todo mundo buscando informações sobre o que realmente aconteceu, né, naquele momento e tal. Então o rádio mostrou a sua força e nesses momentos ele mostra que está mais vivo do que nunca. Eu acho que com o aumento do trânsito, com essa loucura toda que as pessoas vivem, principalmente nos grandes centros urbanos, né, tal, o rádio é o grande companheiro, é aquele que tanto distrai quanto informa nesse deslocamento aí das pessoas, que aqui em São Paulo, por exemplo, eu chego a ficar 2 horas para ir de um ponto a outro, que eu faria em 20 minutos. Continua muito presente e ele é o que algumas mídias buscam ser ainda no futuro, né? Ele já é mobile, que é um termo que se usa muito, essa coisa de estar com a pessoa em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele sempre, desde os anos 70 para cá, ele tem essa característica. Então, ele é mais evoluído do que muitos meios de comunicação que se dizem, né, que vão alcançar esse status e tal. Então, o rádio ele tem essa coisa do companheirismo, ele tem essa proximidade com as pessoas, tudo, mas ele se reinventa a todo momento. Eu acho que isso é muito importante para que ele se mantenha vivo. Apesar de muitos pontos negativos, principalmente quando a gente fala em concessão política, que às vezes algumas emissoras acabam indo para mãos de pessoas que não têm habilidade para lidar com elas, mas, no geral, a gente tem um rádio de muita qualidade, um rádio que se sobressai aí. Eu acho que até mundialmente o rádio brasileiro ele tem esse aspecto de destaque. E o rádio também foi obrigado a se modernizar no sentido de que, com o advento da internet, ele começou, por exemplo, a gente tem hoje, né, em dia, algumas rádios famosas que você entra no site e você vê o locutor falando na rádio, que você pode ouvir no rádio, mas você pode ver pela internet também. É muito curioso isso, né? É curioso. Particularmente, eu gostava mais do rádio que convidava as pessoas para irem até a emissora, conhecerem os locutores, conhecerem a estrutura, né? Mas hoje com a rede, né, você tem uma rádio, de repente uma parte do Brasil transmitindo para todas as grandes capitais e com a internet transmitindo mundialmente. Então não dá para você convidar todo mundo para ir para o estúdio, não existe mais essa possibilidade. Então o fato de ter uma câmera no estúdio, revelar como é aquele ambiente, revelar atmosfera, né? A atmosfera, eu acho que é interessante para matar essa curiosidade mesmo que o ouvinte tem, com certeza. A única diferença é que antes os locutores não precisavam nem ir arrumados, agora eles precisam, né? Certamente, certamente. Eu cheguei a pegar a fase em que não precisava ir arrumado. Era shorts, né? Era uma diversão. Você ia para lá, você vai para um clube. Podia estar descabelado, não tinha problema nenhum. Até porque eu fiz rádio no interior, né? E na época que eu fazia final de semana, não ficava ninguém na rádio. Era eu e você? Os transmissores. E você mesmo operava eu lá? Eu mesmo operava, fazia FM.
o AM era gravado, né? Era sábado e domingo era programação gravada, e eu ficava lá só trocando os cartuchos, né? Na época eram rolos, e a programação ia no automático no AM, e eu comandava o FM durante 4 horas, 5 horas, durante 5 horas. E se caía algum transmissor, alguma coisa, tinha lá, você faz isso, aperta essa chave, não entendia nada do que eu estava fazendo, mas funcionava. Eu seguia instruções, né? Eu seguia instruções. Era um bombeiro lá na hora do incêndio. Hoje um pouco disso já mudou, né? Por conta até dessas modernizações, né? E é justamente por isso, pelo fato do rádio ter sempre o seu espaço, que para o empresário, enfim, para quem tem que divulgar algum produto, algum serviço, o rádio nunca está fora de cogitação, está sempre dentro do esquema, ou seja, você tem um produto que você quer tornar público, uma marca, qualquer coisa assim desse gênero, e você é publicitário, você pode nos dizer bem sobre isso. É por isso que o rádio está sempre no foco também desses anunciantes? Sim, nós temos algumas características no rádio que o tornam interessante para qualquer tipo de anunciante. A primeira delas é a abrangência. O rádio no Brasil é um meio de comunicação que atinge a todas as classes sociais, a todas as idades também. Então você abrange desde um empresário que precisa se informar sobre investimentos, sobre alguma coisa muito específica da carreira dele, tudo em determinadas emissoras você consegue esse perfil, como a dona de casa, a empregada, o analfabeto. Então você acaba tendo condição de atingir a todas as camadas de forma eficiente. Outra característica é a mobilidade, que a gente comentou anteriormente, ou seja, você não precisa parar os seus afazeres para receber a mensagem. Isso tem um ponto bom e um ponto ruim, na verdade, né? Que o fato de você estar desenvolvendo alguma atividade enquanto ouve o rádio acaba também dispersando um pouquinho da atenção. Então, o rádio, se ele conseguir captar a sua atenção, fazer uma mensagem com qualidade, funciona, mas se você o tempo todo ficar ali falando, chega uma hora que a pessoa já se desligou e está mais atenta a outra tarefa do que ao próprio rádio. Então tem que ter sempre essa preocupação em chamar a atenção do público a todo momento. Por isso que na área da publicidade é um desafio você fazer então um bom comercial de um produto na rádio, né? E a linguagem é totalmente diferente da televisão ou da internet ou do que quer que seja, né? E algumas pessoas às vezes não percebem essas diferenças, né? Por quê? Até pela própria... tem muita gente que é formatada pelas imagens. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que o excesso de imagens impera, né? Sim. E aí acaba tendo dificuldade para traduzir essas imagens em sons, porque o rádio tem que fazer isso, né? O som é que vai fazer a ambientação, que vai fazer você entrar naquele universo que o comercial propõe. Mas tem, por exemplo, agora eu vou colocar até uma experiência minha como ouvinte, né? Tem, por exemplo, um comercial que eu ouvia na rádio que não estava na televisão ainda, que era um comercial, não sei se você vai lembrar, acho que sim, é um comercial de presunto, que Juvenal. A senhorinha do Juvenal Nem a pau Juvenal. Entendeu? E falava do presunto pro Juvenal. A hora que eu vi na televisão, eu falei assim, gente, da rádio é melhor. Da rádio era mais interessante. Isso é uma coisa muito curiosa. Essa experiência do Juvenal, ela não foi realmente bem sucedida na televisão. No rádio foi um sucesso estrondoso, todo mundo comentava, tal, e é uma coisa muito simples, não era um texto genial, não é? Mas a interpretação, as vozes dos personagens foi perfeitamente colocada dentro daquele contexto, né? Então, só para quem está fora de repente do contexto, né, tinha uma senhora que chegava para comprar um presunto, né? E pedia uma determinada marca e o vendedor propunha uma outra marca. Não quer experimentar esse, aquele? E ela sempre... Qual o seu nome? Juvenal. Nem a pau, já ficava nesse mostrando bordão, que era, né, fiel à marca que ela tinha pedido. Exato. Também, né? E a voz daquela senhora, acho que lembrava todas as nossas vozes. Né? As avós. Então nossas, tinha uma identificação. Acho que todo mundo se identifica com aquela coisa no rádio, porque aquela voz, ela se traduz na imagem que você quiser. E o imaginário também funciona muito bem com rádio, né? Você ouve, é como você ler um livro e depois você vai ao cinema para assistir o filme. Então você lê um livro, aí você vai ver o filme e você fala assim, mas não traduz. Não era assim, né? No não livro, era assim. Como assim? Eu imaginei diferente, não é sempre assim que a gente pensa. Tem esse aspecto. Agora, o que não funcionou na televisão, nesse comercial especificamente, é justamente colocar ali uma senhora e um vendedor e desmistificar, poxa, mas não era essa senhora que eu imaginava, não era esse vendedor.
vendedor. Agora, tem um outro caso, lá dos anos 80, que é o Louco por Li, que foi feito pelo também. Luiz Orquestra, que inclusive é um publicitário, um criador de jingles e tudo mais, né, de peças publicitárias e tudo mais. E o Luiz Orquestra, ele trabalhava em uma grande agência e de repente interpretou no rádio o Louco por Li, que era aquela voz sensual, vozeirão, né, um vozeirão sensual e tal. E aquilo causava uma loucura, um frisson nas mulheres, né? Nas adolescentes, aquela voz do Louco por Li e tudo mais e tal. E ele foi para a televisão. Né? Ele nasceu no rádio e foi para a televisão. Só que quando foi para a televisão, a voz dele entrava numa secretária eletrônica. Então não tinha a personificação desse Louco por Li, não tinha a imagem dele. Então ele continuou sendo misterioso. Ele continuou sendo da cabeça de cada mulher que ouvia aquela voz. Essa é a magia, quando você pode transportar um bom comercial do rádio para a televisão, mas tem que respeitar essas características que o rádio tem, justamente de não entregar tudo, fazer com que a pessoa imagine junto. O Washington Oliveto fala muito isso, né? Que o rádio é um meio interativo porque o público vai criar na cabeça dele aquilo que a gente imagina, mas na verdade do jeito dele, com as informações e com a cultura que ele tem. Bom, então aqui a gente deu 2 bons exemplos de um comercial que na rádio fez muito sucesso, na televisão não funcionou muito bem, e um que funcionou bem no rádio e na televisão também, mas continuou ainda sendo muito mais lembrado pelo rádio do que propriamente pela televisão, né? Exato. São as formas da publicidade dentro desse veículo de comunicação que é a rádio, que o Marcelo Abud está trazendo para a gente nessa entrevista do Jornal das Profissões. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos com outras informações sobre a parte da publicidade dentro da rádio, já. Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Estação Saúde, do Dr. Drauzio Varela, traz o conhecimento da área médica numa linguagem acessível e informal. As especialidades de medicina, na opinião dos médicos que conversam com o Dr. Drauzio, aqui no canal Universitário. Estamos de volta com o Jornal das Profissões. Hoje o assunto é criação e produção da propaganda na rádio. O nosso convidado é professor da Universidade Paulista, Unip, Marcelo Abud, publicitário, locutor, redator, roteirista de rádio, enfim, sabe tudo sobre o assunto. No bloco anterior falamos um pouquinho de alguns comerciais dentro do rádio que deram certo ou não, né? E agora, Marcelo, eu queria que você comentasse um pouco um estilo de comercial no rádio que, enfim, começou, isso você vai me dizer melhor. Não sei quanto tempo faz isso e que permanece até hoje, os jingles. Muito bem. O jingle, ele começou junto com a propaganda no rádio. Na verdade, a propaganda foi autorizada pelo Getúlio Vargas, que tinha algumas ambições já com esse meio de comunicação e tal, em 32. E logo em 32, no programa Ademar Cazé, que foi o avô da Regina Cazé, tudo e tal, nesse programa que era muito popular, que era uma espécie de Silvio Santos da época, ele começou a levar artistas populares no rádio, coisa que até então não acontecia, ele foi pioneiro nisso e tal. A popularização do rádio começou nesse momento com Ademar Cazé. Então, em 32, no programa do Ademar Cazé, estreou também o primeiro jingle, que foi o jingle do Pão Bragança. Era um fado, né, até para fazer referência ao produto que era anunciado e tal, e dizia nas estrofes, basicamente: ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. E esse jingle era cantado ao vivo nos programas de rádio, pela Carmen Miranda, pelo Ari Barroso, pelos artistas da época que se apresentavam nesses programas, tanto de estúdio como de auditório. Então, no meio lá do repertório deles, eles também entoavam aí o fado do Pão Bragança, com orquestra, tudo era uma coisa viva, né? E assim começou a história do jingle no rádio. E essa história que começa com um refrão muito simples, fácil de gravar, com uma estrofe que tem uma repetição, tudo mais e tal, ela permanece até hoje sendo forte. O jingle, ele passou por várias transformações. A gente tem casos recentes de muito sucesso em que foi usada uma outra fórmula, muito mais próxima da música pop, até o Viajante Mastercard, eu acho que é um caso que a gente pode citar nesse sentido. Mas aquele jingle chiclete, que é o que a gente diz, que gruda que não sai da memória. Não sai da memória, ele continua vivo e muitos clientes muitos anunciantes começam só no rádio com um jingle assim,
já colocam a marca na mente das pessoas e depois vai para a televisão, depois vai para as ruas, depois complementa a campanha com outros recursos, já quando o nome está bem fixado na mente dessas pessoas, né? E os jingles são muito interessantes porque eles normalmente têm pitadas de humor, né? Normalmente tem pitadas de humor. Não só os jingles, a campanha de rádio e também de televisão no Brasil, ela segue muito essa tendência, né? Porque eu acho que é uma coisa que faz as pessoas lembrarem, faz as pessoas reproduzirem isso e tal. Então tem vários jingles que utilizam esse recurso e alguns que são maravilhosos. Tem um, por exemplo, que era uma pessoa cantando no chuveiro e isso ia crescendo, Duchas Corona, né? Um banho de alegria num mundo de água quente, aquilo era muito legal. Não, e são versos que todo mundo tem de cabeça, né? Se a gente fizer uma brincadeira aqui, a gente pode começar um jingle e de repente a marca já vem na cabeça. E assim, ou você, por exemplo, começa uma frase e eu completo, né? Se a gente fizesse essa brincadeira aqui, seria interessante. De mulher para mulher. Marisa, todo mundo sabe. Né? E assim por diante. Fica fácil, fixa. O fato de ser cantado o slogan faz com que a gente não esqueça daquele ritmo que fica na nossa cabeça e que fica perseguindo muitas vezes, até a gente não gostando às vezes do jingle, ele acaba, pelo excesso de veiculação, acaba funcionando. Agora, esse é um aspecto interessante. O jingle ele mudou muito em termos de estratégia de campanha. A gente tem casos, por exemplo, Arquimedes Messina, há 40 anos ele compôs jingles para Varig, que ficaram muito conhecidos, o Seu Cabral, o outro que era do japonês, tal, que era uma lenda japonesa, tal. E para compor esses jingles, assim que a Varig iniciava essas escalas, né, Brasil, Portugal, por exemplo, tal, o Arquimedes Messina era convidado pela empresa para passar 15 dias em Portugal, conhecer a cultura de lá, pegar alguns elementos fortes daquela cultura e ver o que podia fazer de ligação com o Brasil para depois, sim, pegar e criar aquele jingle e tal. E isso era fantástico, né? Porque você tinha um resultado que, assim, um trabalho bem feito que as pessoas admiravam. Hoje o jingle muitas vezes é encomendado de manhã para estar pronto no dia seguinte à noite. Assim, rapidamente? Rapidamente. E ele muda muito rapidamente também, porque ele acompanha a velocidade da própria mudança da marca, mudança de conceito. Então os slogans mudam muito mais, né? A gente tem as campanhas, a linguagem da campanha também vai se readequando de acordo com pesquisas e tudo mais, e o jingle ele acaba ficando pouco tempo no ar. Então a gente tem menos essa lembrança dos jingles atuais do que dos antigos por isso, porque se a gente pega Café Seleto, que é um outro jingle do Arquimedes Messina... Sabor delicioso, cafezinho gostoso, né? Assim? Café tá vendo? Lembrei. Seleto. Se a gente pega esse jingle, ele tem essa magia de ter ficado décadas no ar. Então é muito difícil, mesmo quem não viveu a época, o pai cantava, a Por avó exemplo, cantava. Fala do mapping hoje, né? Cadê o mapping? Pois não existe uma mais. Vez. Porém, na nossa cabeça, mapping existe. Venha correndo o mapping. Exatamente, um jingle que marcou uma época e, enfim, as pessoas lembram até hoje, né? Certamente, mas esse é o grande detalhe. No rádio, o entretenimento ele tem muito a ver com a música, né? Por mais que a gente precise se informar, tudo, e até por precisar cada vez mais de informação, de agilidade e tal, quando entra um jingle bem feito, aquilo vira entretenimento na programação. E aí ele chama a atenção. Então você está lá no meio de várias notícias urgentes, de muita coisa que você precisa saber, precisa se informar, e de repente quando entra o intervalo é um momento de relaxamento. E as pessoas, se o jingle for bem feito, vão curtir aquilo como música. É um momento de música no rádio. E acaba tendo um interesse maior do público. Você acaba agradando ao público, levando entretenimento e ao mesmo tempo fixando a marca, fixando a mensagem do anunciante. Abriu um mercado muito interessante para os compositores de uma forma geral, né? Muitos fizeram fama com jingles, até morreu recentemente um famosíssimo, Zé Rodrigues, né? Que era um compositor excelente, compôs com Elis Regina e se dedicou muito à produção de jingles, né? Correto, o Zé Rodrigues é uma referência aí do jingle moderno, né? Dos anos 80 para cá, ele fez muita coisa, começou em 73, junto com o Sá e o Guarabira, Sá Rodrigues e Guarabira, eles gravaram jingles para Pepsi e o jingle foi tão marcante que na época as pessoas queriam ter aquele jingle no trabalho do Sá Rodrigues e Guarabira e saiu no LP deles como uma faixa, assim como aconteceu com os Mutantes na época também, com o jingle da Shell.
né? Eles fizeram um jingle para a Shell tal, e o público gostou tanto que exigiu, queria que eles cantassem em shows, e aí acabou entrando como faixa num LP dos Mutantes. Nossa, essa é uma curiosidade fantástica, eu não conhecia essa história. E o Zé Rodrigues, ele, antes de falecer, em março de 2009, pouco tempo antes dele falecer, que ele faleceu em maio, né? Ele deu uma entrevista para uma emissora de rádio, para o Toninho Espessotto, que é um crítico musical, tal. E quando ele lembrou dessa fase dos jingles, ele havia citado justamente o mistério que havia nos shows que ele fazia, tal, que quando ele cantava, por exemplo, de Mulher para Mulher, Marisa, que a gente lembrou aqui, era dele, o É no Silêncio de um Chevrolet, que foi um marco na história da propaganda, né? Também. Por ter justamente feito um comercial de carro que não falava de velocidade, que não falava dos atributos do carro, e sim de emoção. Né? Então isso mexeu com o mercado como um todo de carro. Era um jingle que teria 30 segundos, ele mostrou a versão integral, e é isso que foi veiculado com 1 minuto e meio. E mudou também a linguagem mesmo, né, dos jingles da rádio, né? Certamente. E o Zé Rodrigues, ele dizia que quando ele fazia um show, as pessoas pediam para ele cantar essas músicas, eram as mais lembradas pelo público. Né? Junto com Casa no Campo, era o Silêncio do Chevrolet. Que Elis Regina tornou famosa, né? Exatamente. Tá então certo. Tem essa curiosidade, assim, muitos artistas até hoje são lembrados talvez mais pela carreira de compositor de jingle do que propriamente pela carreira tradicional, né? Temos o Renato Teixeira, que é outro. É outro também muito famoso. Muito famoso, jingle, né? Sem dúvida. Bala de Leite Kids, aquela que a melhor tinha, bala que é. Quando o baleiro parar. É do meu tempo também. Pois é. É do tempo de todos, porque isso é curioso. Por exemplo, eu tenho um podcast que fala sobre rádio, tudo, e de repente eu fiz um episódio com os 10 jingles que eu mais gosto. Resolvi colocar lá um top de jingles que eu gosto. E de repente uma pessoa que eu não conheço pegou esses jingles, fez uma edição com imagens, colocou lá as marcas, colocou os logotipos, as embalagens antigas, deu uma envelhecida na imagem e colocou isso no YouTube. E de repente tem um número de pessoas que acaba entrando e conhecendo meu trabalho por causa disso, porque ele divulgou a fonte, né? Tal. Certo. E molecada. Então, eu vejo se interessa pelo assunto. Que se interessa e que quer conhecer esses jingles. Eu, quando em aula, comento, a gente tem uma aula deliciosa, eu dou aula junto com o Valdemar Jorge, que é geralmente o professor que divide comigo a matéria de criação em áudio, criação e produção em áudio na Unip, né? E quando a gente fala de jingle, tem o jingle de grapete, por exemplo. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. E fica nisso com uma vozinha, voz, né? Muito infantil, aquela coisa de que meio Turma da Mônica e tal. E aí a molecada, assim, boa parte se lembra, porque o pai cantava isso, porque a avó cantava isso, e lembra claramente, começa a cantar antes da gente colocar o jingle, uma coisa que é impressionante, né? E esse jingle, só para aproveitar, ele tem uma particularidade que é o fato de ser um trava-língua, né? Então a criança, quando ouve isso, ela tenta reproduzir como uma brincadeira. Na hora do lanche na escola, as crianças cantavam e já lembravam do produto. Muito legal. Agora, você acha que os jingles antes ficavam mais tempo sendo veiculados porque o mercado era menos competitivo, ou você acha que, enfim, depende da abordagem do anunciante com relação ao produto ou ao serviço? Muita coisa mudou, na verdade, nas comunicações como um todo, né? Um dos fatores que mudou a função do jingle foi quando a televisão começou a ter comerciais gravados com qualidade, e isso fez com que o jingle ele fosse composto muitas vezes para uma imagem já existente. Ele se tornasse um apoio de um comercial que já tinha um roteiro, já tinha uma historinha. E antes era o contrário. No início da televisão mesmo, primeiro se criava a música e depois se pensava na imagem que ia preencher aquele som, né? Então isso já limitou um pouquinho o jingle como uma criação musical, já virou um apoio de uma campanha maior. E outras mudanças foram ocorrendo, e principalmente o fato de ter muita mudança mesmo de conceito, né? Muita pesquisa, saber o que... Então o jingle ele fica muito pouco tempo no ar mesmo, mas sabendo aproveitar esse tempo, ele pode ter uma extensão hoje na própria internet. Temos casos, o Viajante Mastercard é um deles, em que o jingle foi veiculado pouco no rádio, pouco na televisão, mas toda vez que era veiculado, entrava o site e as pessoas iam lá, baixavam a música e passavam para os amigos. E era uma música de 3 minutos e meio. As pessoas queriam pedir como música nas emissoras de rádio. Legal. Então tem outras
mudanças positivas também nisso tudo. Mas continua fazendo sucesso, então? Com certeza. Seu site de podcast continua a todo vapor? Continua, e agora tem um blog também. Na verdade, eu sempre tive, mas o blog está mais recheado do que o podcast, porque eu tenho produzido boletins de rádio e o blog, ele incorpora tudo numa única plataforma. Tá, e o endereço do seu blog é? É www.peçasraras, sem o cedilha.blogspot.com. Tá legal. Então, quem quiser acessar a página, saber mais sobre o trabalho do Marcelo Abud, publicitário, professor da Universidade Paulista Unip, está dada a dica. Marcelo Abud, o papo foi muito legal, foi muito rápido, teria muito mais coisa para a gente falar, mas foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer para mim também, e é sempre muito bom falar sobre rádio, falar sobre jingle, falar sobre essas coisas que eu gosto tanto. Tá certo. Então, repete de novo o endereço do blog para as pessoas acessarem. Vou repetir, e é só fazer uma busca lá, tem tudo isso que nós conversamos, todos esses jingles estão lá no www.pecasraras, né, que é peças raras, sem o cedilha.blogspot.com. Porque na internet não tem cedilha, não tem acentos, todo mundo já meio que sabe, né? Obrigada, viu? Até uma próxima. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser ver um novo tema aqui no Jornal das Profissões, tá aí o nosso endereço eletrônico, Jornal das Profissões, sem tio, porque também não tem na internet, @unip.br. Anotou? Então participe do nosso programa. O Jornal das Profissões fica por aqui. Nós voltamos numa próxima oportunidade com outros assuntos voltados ao campo de especializações e o mercado de trabalho. Até mais. Tchau.